Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje a gente vai aprender tudo sobre girofix. Eu não sei se você sabe o que é, mas girofix são esses dispositivos aqui que servem para unir lateral, base, tampo de armário, né, e fazer caixaria. Então tem várias coisas que eu quero falar sobre isso aqui. A gente vai dar um apanhado geral e tem uma surpresinha também nesse vídeo e eu vou te ensinar a colocar um girofix sem ter um gabarito, beleza? Então vamos lá! Bom, então, eu já estou aqui com o primeiro teste que eu fiz, só para conferir algumas medidas e exemplificar aqui antes da gente realmente fazer. Essas outras madeirinhas eu separei para a gente fazer junto, tá? Eu tenho aqui 2 graminhos também, você não precisa de 2, só precisa de 1, tá? Ou você tem um gabarito ou você tem um graminho, que o graminho vai ser muito importante, você vai entender por quê. Aqui a gente tem algumas brocas que a gente vai usar essas 3 e essa daqui é só para explicação mesmo. Um paquímetro, que vai ser legal também para a gente conferir as brocas e tudo. Uma reguinha, tem aqui algumas chaves, uma fita também para você marcar a profundidade da sua broca e uma ponteira ou ponteadeira, que também vai ser bem importante para dar precisão para o nosso dispositivo, beleza? Bom, então vamos começar a ver como é que funciona o girofix. O girofix é o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui. Girofix é esse conjuntinho aqui, ó. Geralmente ele é composto por um pino e uma bucha. Em alguns casos, aliás, uma bucha não, uma castanha. Em alguns casos ele vem a bucha também, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Aliás, algumas pessoas usam essa bucha, outras pessoas não usam. O que é a bucha? Esse pino, que é uma espécie de parafuso, ele é assim, ó. Ele pode pegar essa rosca aqui direto na madeira, ou você pode fazer um buraco maior para botar essa bucha, tá? Isso aqui é uma bucha de plástico que trava na madeira e ela tem a rosca semelhante a essa rosca daqui, né? Uma rosca macho e fêmea para você aparafusar esse pino, tá? Eu não costumo usar com a bucha não, geralmente faço um furo menor mesmo para entrar direto com um pino, porque o pino tem essa rosca soberba, que é bem interessante, eu acho que não tem necessidade de bucha, tá? Então, falamos já sobre a bucha, você já viu o que é, então vamos deixar ela um pouquinho de lado e vamos falar aqui do dispositivo. Bom, então isso aqui consiste na seguinte situação, a gente tem 3 furos diferentes, que com esse conjuntinho aqui de castanha e pino, obviamente com o diâmetro certo, profundidade certa e furado nas distâncias certas, ele vai permitir que você encaixe a sua lateral na sua base ou qualquer parte de armário, de caixaria, né? Caixaria que a gente fala é isso, a lateral, base, tampo, fundo, essas coisas que compõem aquela caixa do armário. Então, você consegue usar esse dispositivo e você não fica com nada para fora, né? Tudo bem que esse MDF já está tudo marcado, mas a questão não é essa. A questão é que eu não preciso vir com um parafuso aqui do lado de fora e esse parafuso ficar aparecendo, depois eu tenho que fazer acabamento, ou ter que fazer um armário tamponado. Então esse dispositivo aqui ele evita o parafuso. E tem outra coisa legal também, mas que a gente já vai falar, peraí. Então a questão aqui é o seguinte, são 3 furos. Um furo a gente vai fazer para botar o pino, então esse furo aqui é o furo do pino, a gente já vai ver detalhe de diâmetro, profundidade, todos esses detalhes a gente já vai ver. E aqui nessa outra peça, ó, a gente tem 2 furos. Um furo grande que encaixa a castanha, que é essa castanhazinha aqui, ó. Então, essa partezinha de metal aqui é a castanha. Então você encaixa aqui a castanha no furo maior, depois você vem com a sua lateral, né, digamos assim, você vai encaixar nesse outro furo aqui, esse furo está saindo no furo da castanha, e aí você pega a castanha e dá um aperto. Agora deixa eu pegar um pino e uma castanha para ver se dá para entender daí, ó. A questão aqui é o seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui em como funciona essa castanha, ó. Quando a gente enfia o pino, a castanha busca ele dessa forma, ó. Quando você gira a castanha, essa parte daqui de dentro, ela tem, vamos supor, 2 milímetros aqui, tá? Mas quando ela chega aqui, ó, ela já tem uns 3 ou 4 milímetros nessa parte de espessura. Não sei se está dando para ver muito bem, eu acho que está um pouco sem luz. Mas quando você gira, a castanha puxa o pino.
Ou seja, como o pino está fixado na lateral e a castanha está ali posicionado na base, quando você gira isso aqui, a base puxa a lateral e elas ficam bem prensadinhas, elas ficam bem justas ali e você consegue fazer assim a montagem do seu armário. Agora tem uma coisa que eu acho bem interessante dizer, que é o seguinte: você que ainda acha que MDP não presta, que MDP é uma porcaria, que você não deve comprar MDP, não deve confiar. Ah, o meu marceneiro fez meu móvel com MDP, eu nunca mais vou chamar ele para fazer mais nada. Você está errado, tá? Você me desculpa falar, me desculpa a sinceridade, mas você está errado, você não pesquisou o suficiente. MDP é um composto excelente, tem inclusive algumas vantagens sobre o MDF. Agora, por que as pessoas não gostam de MDP? Essa história é um pouco longa e eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Mas uma das coisas, das mais importantes, é que geralmente as pessoas não sabem trabalhar com o MDP. Elas pegam um parafuso, do mesmo jeito que parafusam uma madeira, querem parafusar o MDP. Não dá certo. Então, por que eu estou falando disso no vídeo do Girofix? Essa aqui é a forma certa de você trabalhar com o MDP, de você unir partes de um armário de MDP. Então, se você quer montar um armário, principalmente se você quer desmontar depois, porque muita gente fala isso, MDP se monta uma vez e não desmonta mais. Claro que não desmonta, você fez errado, o seu marceneiro fez errado. Então não vai dar para desmontar, o negócio vai ficar porcaria mesmo. Agora, se você usa a ferragem certa, que no caso Girofix, Minifix, castanha, pino, se você usa certo, se você usa isso aqui para fazer o seu móvel de MDP, vai durar a vida inteira, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que eu acho muito interessante falar, porque ainda hoje tem muita gente que acha que MDP é uma porcaria, mas não é, cara, não é mesmo. Eu já li muito a respeito disso, eu já fiz testes, eu já fiquei em contato com vários, não é nem fornecedor, fabricantes de compostos, e hoje em dia eu posso falar com segurança que MDP é um composto excelente, você só precisa saber trabalhar, beleza? Então, esquece o parafuso para trabalhar com MDP, você vai usar castanha, pino e que na verdade é o Girofix, né? Girofix, se eu não me engano, é o conjunto. Castanha e pino são os elementos desse conjunto, beleza? Então, vamos voltar aqui. Bom, mais uma coisa que eu quero te falar aqui a respeito do Girofix é o seguinte. Essa castanha que eu tô aqui na minha mão, ela é uma castanha de 12 milímetros de diâmetro. Ou seja, essa castanha aqui não é o Girofix, essa castanha se chama Minifix. É quase igual, na verdade, essa é a diferença de tamanho mesmo, enquanto o Minifix tem 12 de diâmetro, o Girofix tem 15. Então o Girofix é um pouco mais robusto, um pouco mais parrudo, tá? Eu sinceramente prefiro o Girofix, mas eu tô sem aqui, eu só tenho o Minifix pra gente fazer todo esse teste, mas a situação vai ser a mesma, a única coisa que vai mudar são as medidas, tá bom? Então, posteriormente a gente pode fazer um vídeo com o Girofix, se você estiver interessado, se você comentar aí, pô, eu quero montar com o Girofix, não com o Minifix. Faz então com o Girofix porque eu preciso das medidas, eu faço outro vídeo, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer com o Minifix porque vai ser mais que suficiente para a gente entender esse funcionamento e aprender a fazer essas coisas todas, tá bom? Então eu já fiz toda a medição aqui desse conjunto, eu já fiz todos os testes, eu já anotei as medidas e vamos lá para a gente entender como funciona aqui essa brincadeira, principalmente sem gabarito, porque a maioria das pessoas acaba comprando um gabarito, tá? Ou fazendo, né? A gente pode em outro vídeo também fazer um gabarito, mas o meu objetivo nesse vídeo é fazer você aprender a usar isso aqui, entender o que é, como é, para que funciona, quais são as vantagens e saber instalar usando somente um graminho, tá bom? Então, vamos começar. Bom, então eu tenho aqui como se fosse a minha lateral do meu armário e a base do meu armário. Base de armário, gente, pode vir tanto assim quanto assim, tá? Não tem uma coisa certa, isso vai depender de você, do teu projeto, de algumas coisas. Mas vamos nesse caso aqui interpretar como se essa fosse a base. Isso aqui é a lateral e eu vou botar ela dessa forma, tá bom? Então, a primeira distância... detalhe aqui é o seguinte, tá? Eu não sei se você já sabe o que é graminho. Eu já botei um vídeo aqui no canal falando sobre o graminho, explicando a usar o graminho, mas eu vou rapidamente fazer uma explicação aqui só para você entender. O graminho é uma ferramenta de marcação e medição. Por quê? O que acontece? O graminho utiliza uma base aqui, né? Essa base aqui dele, você utiliza para você fazer riscos paralelos no seu pedaço de madeira, tá? Não só fazer risco paralelo, mas também para copiar uma medida. E é para isso que a gente vai usar o graminho aqui. Por quê? Repara aqui o seguinte, ó. Essa medida que eu botei, deixa eu pegar aqui, ó. A medida que eu botei da lateral até esse traço, eu também botei dessa lateral até esse traço, porque eles têm que encaixar perfeitamente.
Eu fiz a mesma coisa embaixo, é claro. E outra coisa também, ó, a mesma medida que eu fiz, ó, lembrando que esse conjunto encaixa assim, ó. Então a mesma medida que eu usei para traçar, deixa eu botar dessa forma. A mesma medida que eu usei para traçar esse traço daqui, ó, que eu usei da base para cá, eu também usei dessa base até aqui, ó, até essa linha. Então, ó, repare só, ó. Como essa parte daqui, que é a base, digamos a base do meu armário, e o topo da lateral, eles têm que ficar faceado, eu tenho que furar esses caras aqui com exatamente a mesma medida da base para o eixo e aqui da base para o eixo, tá bom? Então é mais uma medida que a gente vai precisar copiar. E o graminho vai te ajudar muito nisso. Depois que você bota, você faz essa medição aqui, ó. Pegou uma régua, fez a medição exata e você apertou aqui. Pronto, ele vai fazer essa cópia, você vai poder passar de um para outro sem perder essa marcação, beleza? Então, já falamos um pouco rapidamente qual é a função do graminho aqui, agora vamos botar ele em ação. Primeira medida que eu vou fazer aqui vai ser da lateral até o eixo. Essa medida não tem uma regra, na verdade, aqui eu botei 2,5 cm, porque eu estou com um pedacinho de madeira bem pequeno. Mas eu estipulei, porque eu ia fazer um gabarito, né? Acabei desistindo porque eu acho que é mais legal a gente aprender sem, depois em outro vídeo a gente faz o gabarito. Então eu estipulei que para eu fazer isso em armário, por exemplo, com 40, 50 centímetros de profundidade, uma distância legal aqui seria mais ou menos 5 a 7 centímetros, tá? Então foi mais ou menos não é uma coisa exata, você só precisa fazer a mesma medida aqui para cá e aqui para cá, tá? E aí também você põe daqui para cá e daqui para cá, que você vai ficar com a mesma medida certinha, sem problema. Nesse caso aqui, a gente está com um pedaço de madeira pequeno, eu vou continuar usando 2,5. Então, ó, eu já tenho 2,5 aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. O que vai ter nesse cara aqui, ó? Nesse cara aqui, que vai estar com um toco apoiado na face desse, esse aqui, ó, vai receber a castanha e o furo passante para o pino. Castanha, furo passante, tá? Então, olha só, tô aqui com esse cara, eu vou fazer a minha marcação usando essa base daqui, essa lateral. Fazer essa marcação de um lado, vou fazer de outro, e eu também vou precisar fazer aqui, ó, no topo, porque aqui vai receber o meu furo passante, tá? Para entrar o meu pino. Então fiz aqui, fiz aqui. Agora, esse cara aqui, ó, ele vai receber o pino, né? Ele vai ser rosqueado o pino aqui. Eu só preciso fazer uma pequena marcação aqui, ó. Então, ó, a gente já consegue ver que as marcações estão batendo, tá? A lateral aqui bem faceadinha, essas marcações estão batendo direitinho. É isso aqui que eu preciso para a primeira marcação. 2,5, 5, 7, não importa tanto. O importante é você distribuir isso bem pelo seu armário. Se você tiver um armário muito curto, você não vai botar 7, tá? Porque se você tem um armário de 20, 30 centímetros, o 7 vai ficar muito pro meio do armário. Você quer ele bem distribuído, tá? Nesse caso aqui, como a gente está com um exemplo pequenininho, 2,5 está bem distribuído. Então, vamos continuar. Qual é a próxima medida que eu vou precisar? Você deveria que soltar o seu graminho agora e fazer outra medida. Só que, por acaso ou não, eu tenho 2 graminhos e eu já tô com a medida bem certinho, a próxima medida que eu preciso aqui, ó. Aliás, não está exatamente certo, eu vou mexer um pouquinho. Ó, reparem só, a próxima medida que eu vou riscar vai ser essa daqui, ó. Essa medida, ela precisa estar, ou melhor, esse furo precisa estar a 6 milímetros dessa face para baixo, ou seja, daqui dessa face até esse risco tem 6 milímetros. Como o meu MDF tem 18, eu sei que do risco, do furo ou do risco para cá, para essa outra face, tem 12 milímetros. E por que eu vou precisar do 12 e não do 6? Vamos lá de novo aqui, ó. Por que eu vou precisar do 12 e não do 6, ó? Porque as faces que eu vou usar para copiar são essa e essa. O meu graminho vai passar aqui e aqui. Se eu uso a face, se eu uso a parte que mede do 6,
Nesse cara aqui eu não tenho onde apoiar o graminho para usar, porque o 6 aqui vai estar em relação... Deixa eu ver, não vou tirar minha lapiseira aqui, mas o 6, se eu fosse usar o 6 aqui, ó, eu não teria face nenhuma para pegar. Eu vou usar o 12 daqui até aqui, porque eu vou usar o mesmo 12 daqui até aqui. Perfeito? Então, deixa eu fazer, que eu acho que vai ficar mais claro. Já estou com 12 posicionado, ó, esse cara está apoiando assim, eu vou pegar a face, aqui a face aqui, ó, essa face e esse topo, ó. Eu vou pegar a face de referência e vou dar minha traçada, tá? Voltei aqui. Agora, qual a face que eu preciso? Essa daqui, ó. Ou melhor, esse topo aqui. Desculpa, acabei me confundindo. Então, esse topo aqui agora vai ser onde eu vou precisar fazer essa cópia, tá? Então, ó, vamos dar uma conferida, ó. Aqui, ó. Claro que não vai dar para conferir totalmente, né? A gente só vai saber quando esses caras forem ser montados. Mas já dá para ver que esse topo e essa face provavelmente vão ficar bem faceados, bem certinhos, porque eu copiei a minha medida da face para o risco, do topo para o risco, tá? É o que eu preciso. E a última medida, que eu não preciso jogar no graminho. Por que eu não preciso jogar no graminho? Porque eu não preciso copiar. O graminho ele só está tendo a função de copiar de uma madeira para outra, para você ter o alinhamento perfeito das faces. Então a próxima medida que eu vou fazer é para o furo da castanha. E o furo da castanha, ó, eu tenho aqui o passante, eu vou fazer o furo mais ou menos aqui. Esse furo vai ser medido 24 milímetros do topo para fora. Então eu vou apoiar minha régua aqui e vou marcar 24 milímetros. Vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. De novo, não estou usando graminho porque eu não preciso copiar essa medida. Essa medida não precisa ter uma precisão, porque eu não vou passar ela para outro lugar, tá? Eu só vou fazer com ele nesse cara aqui. E aí, nesse momento, eu vou pegar aqui a minha ponteadeira e vou marcar todos os furos, beleza? Por quê? Eu quero uma precisão muito grande nessa furação, tá? Então, eu vou pontear aqui exatamente em cada partezinha dessa, para quando eu furar, eu ter esse furo garantido no lugar. Bom, esse aqui, ó, gente, tá tudo marcado já. Então eu tenho aqui o furo para minha castanha, ou melhor, a posição do furo para minha castanha. Eu tenho aqui o furo que vai entrar o pino, né, que vai entrar passante, ou seja, ele não vai pegar rosca, não vai fazer nada. Eu tenho aqui o furo que vai pegar rosca no pino. Então vai ser dessa forma aqui que ele vai funcionar, ó, tá bom? Agora aqui é o seguinte, quais são os diâmetros e as profundidades que a gente vai precisar furar? Para esse cara, para o pino, você vai fazer um furo de 5 milímetros de diâmetro aqui para ele pegar a rosca. Então, no furo que vai pegar a rosca, 5 milímetros de diâmetro. De profundidade, 10 milímetros. Tá? Não precisa de mais do que isso. Até 9 eu acho que já dá, mas vamos arredondar que vai ficar mais fácil. 5 de diâmetro, 10 de profundidade. Então, tá aqui a nossa broca de 5. Ela já está marcada aqui, ó, com uma fitinha. Eu já fiz essa marcação com uma fita para ficar bem exata. E vamos lá, ó. Nesse caso aqui, ó, esse cara ele deveria ser furado com uma broca Foster, que é uma broquinha dessa, que a ponta dela é bem rasinha. Mas eu não tenho broca de 12, tá? Essa broca aqui é de 15, ela serviria para o girofix, mas eu estou trabalhando com mini fix. O que eu fiz? Eu vou pegar essa broca chata, só porque eu estou fazendo um teste. Se eu fosse fazer um trabalho profissional, eu não iria usar essa broca, sabe por quê? Olha aqui, ó. Ela vai caber direitinho, mas ela tá saindo do outro lado. É claro, olha o tamanho da ponta dessa broca. É uma ponta gigantesca, tá? Então, isso aqui vai ser só para exemplo aqui, só para a gente entender aqui mesmo. Mas se eu fosse fazer para valer, não seria essa aqui que eu iria usar. Eu iria ter que comprar uma. E para finalizar, uma broca 8 para furar, para fazer esse furo passante aqui. Então, o pino vai entrar por um diâmetro de 8. A profundidade desse de 8 vai ser até acertar, até chegar no furo. Então, se a gente tem 24 milímetros aqui, você pode entender mais ou menos 24. Só que como eu vou furar antes esse cara, eu não preciso me preocupar com profundidade. Detalhe é o seguinte, a profundidade do furo de 12 milímetros, que é esse cara daqui, também vai ser 10 milímetros de profundidade, tá bom? Então, é isso aqui. Vamos começar, vamos fazer essa furação para a gente montar e terminar, que esse vídeo já está ficando longo.
Então, ó, agora eu vou pegar o meu pino, eu vou fixar aqui nos buracos dele. Eu já deixei esse aqui um pouco adiantado e eu vou parafusar até chegar aqui nessa partezinha, ó. Depois chegou nessa parte, ele vai automaticamente travar. Isso aqui é bem mais interessante fazer com uma parafusadeira, só que eu tô na raiz aqui mesmo, então vamos na chave mesmo, que eu acho que, viu que ele fica escapando, a parafusadeira é melhor. E o furo que eu fiz, ele tem quase 5 milímetros. Eu vi que eu peguei uma broca de polegada e não chegou a 5, mas tá dando certo também, vai ser tranquilo. Ó, e agora, aqui tem um segredinho também, ó, pessoal. Estão vendo aqui o mini fix, ó. Deixa eu ver se foca aqui. Pronto. Essa parte daqui, ó, tem uma setinha aqui, ó. Essa cruzeta tem uma setinha aqui numa das partes, ó. Essa seta dá para a parte vazia aqui, ó. Dá para essa parte aqui, ó, vazia. Para que serve essa seta? Você tem que botar essa seta para aqui para fora, tá? Então encaixa essa seta aqui para fora, porque senão quando você for entrar com o pino ele não entra, vai bater na estrutura aqui da castanha, tá? Então, ó, encaixei aqui para fora, encaixei aqui para fora. Agora vamos ver se tudo que a gente fez vai dar certo, né? Agora que é o momento, ó. Encaixou, beleza. Já tô sentindo faceando aqui. Eita. Vou botar esse cara para dentro de novo. Apertei. Apertei, ó. Super justo. Tá faceando pra caramba aqui, ó. Olha que legal. Muito certinho mesmo, olha lá. Ó. Bom, então é isso aí, pessoal. Acabamos de terminar a nossa fixação aqui com Girofix, com Minifix. E por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário também, porque eu quero saber se você quer que eu faça um gabarito, porque a maioria das pessoas trabalha com gabarito. E por que trabalha com gabarito? Porque para você fazer um armário, você vai fazer um monte desses furos. Então é realmente interessante ter um gabarito. Então imagina um marceneiro, né, que vai fazer uma cozinha toda, que vai fazer um apartamento todo, tendo que fazer isso aqui várias vezes. Eventualmente ele teria que ficar mudando a medida do graminho e aí talvez não dê muito certo. Então é legal também usar um gabarito para você replicar isso com mais facilidade. Então bota aí embaixo para ver se eu faço um gabarito no próximo vídeo ou não, para ver se você já fica satisfeito com isso aqui, né? Isso aqui é uma forma mais interessante para a gente entender esse mecanismo, entender como é que funciona e de repente desse jeito aqui, você sabendo fazer isso aqui, você também consegue construir o seu gabarito, porque não é uma coisa difícil, é uma coisa realmente bem tranquilo, é um gabarito bem fácil de fazer, tá? E é isso aí, eu espero que você tenha gostado, e foi um apanhado geral sobre Girofix, eu quis trazer tudo que eu sei a respeito de Girofix, eu espero que tenha ficado bem completo esse vídeo, e é isso aí, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa aquele like, e valeu, um abraço, até a próxima, fui!